Vamos fazer uma revisãozinha aqui de relações métricas no triângulo retângulo. Bom, a gente vai começar relembrando o Teorema de Pitágoras. Então a gente tem aqui o triângulo ABC, que é um triângulo retângulo, está aqui o ângulo reto de 90 graus. E o Teorema de Pitágoras diz o quê? Se a gente pegar esse lado maior, que é a hipotenusa, e elevar ao quadrado, essa medida vai ser igual à medida desse cateto ao quadrado, mais a medida deste outro cateto ao quadrado, certo? Então, a gente tem que a relação de Pitágoras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa daqui é a primeira que já estudou, todo mundo já sabe, Teorema de Pitágoras. Agora vamos pegar esse mesmo triângulo ABC e vamos girar ele. Vamos pegar esse A aqui, vamos fazer assim, ó. Vamos dar um giro nele. Ele vai ficar igual essa figura aqui, ó. Figura do outro lado. Vamos chamar essa daqui de figura 1 e essa outra de figura 2. Então, se a gente der esse giro nesse triângulo, ele vai ficar nessa posição. O A vai ficar lá em cima. O ângulo reto está lá em cima. O C que estava aqui foi lá para a ponta. E o B está aqui. Só mudou de lado. Agora, a gente vai pegar desse ponto A e vai traçar uma reta perpendicular ao lado BC. Quando eu traço uma reta perpendicular, ela forma 90 graus. Olha aqui que bonitinho, ela formando 90 graus. Então, essa reta aqui, estava pontilhado, estou passando por cima. Essa reta ela é perpendicular ao lado BC. Então, vamos só botar essas letrinhas de novo ali para a gente ficar tudo no mesmo contexto. Esse lado aqui era o lado que a gente estava chamando ele de A. Esse outro lado é o Bzinho, que está de frente ao vértice Bzão. E o outro lado é o lado Czinho, que está de frente ao vértice Czão. Então, a gente está dividindo agora esse lado, que era o A todo, a hipotenusa, em duas partes. Então, vou chamar esse primeiro pedacinho aqui de M e vou chamar esse segundo aqui de N, certo? Então, a gente tinha o mesmo triângulo, só deu uma volta nele, traçou essa perpendicular. Essa perpendicular, a gente vai chamar ela de altura e vai representar pela letra H, certo? Agora a gente vai ver o que a gente pode adotar aqui dentro. Perceba que a gente tem três triângulos. Eu tenho um triângulo maior, que é o ABC, e dentro dele eu tenho outros dois triângulos. Então eu tenho o triângulo AB. Vamos chamar esse ponto novo aqui de Hzão. Então eu tenho o ABH e eu tenho o outro triângulo AHC. Temos esses três triângulos. Como é que a gente pode relacionar esses três triângulos? Vamos fazer ele separado aqui. Então, olha só. Tenho aqui o triângulo que a gente já tinha no quadro anterior. Vou repetir aqui as informações. A gente estava chamando isso daqui de A, esse outro lado de B, esse de C, altura H, esse pedacinho de M e o outro pedaço de N. Agora, o que eu fiz aqui? Eu fiz os três triângulos que a gente vê nessa figura, que a gente estava chamando de 2, todos na mesma posição, para a gente poder fazer uma comparação entre eles. Então, o triângulo ABC, eu organizei ele de novo aqui. O lado AB ficou sendo a base, ele é reto em A. O triângulo AHB, eu só virei a base dele. O B estava do lado esquerdo, o B veio para o lado direito. E o triângulo AHC, eu deixei na mesma posição. Então, o que a gente já pode perceber aqui em relação a esses triângulos? Todos são triângulos retângulos. Agora, vamos ver se existe alguma semelhança entre eles, para a gente poder aplicar a regra de semelhança e proporcionalidade entre eles. Então, eu vou chamar esse primeiro triângulo aqui de 1, esse segundo de 2 e esse último de 3. Vamos olhar aqui os triângulos 1 e 2. Triângulos 1 e 2, ó. Triângulo 1 é reto no vértice A
O triângulo 2 é reto no vértice H. Então, ó, nesse vértice A e H, eles possuem ângulos de 90 graus. Ok. O que mais que eu posso ver que eles têm de semelhantes? Ó, ambos têm um vértice B. Então, esse ângulo formado no vértice B da figura 1 é igual a esse ângulo formado no vértice B da figura 2. Então, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois são semelhantes. Então, se eles são semelhantes, eu posso aplicar uma comparação aqui dos lados correspondentes. Vamos colocar o nomezinho dos lados para a gente não errar. Vou mudar de cor. Eu sei que esse lado aqui é o A, esse é o C, esse é o B. No triângulo AHB, eu sei que de H até B a gente chamou de M. Vou colocar por fora para ficar todos do mesmo jeito. A gente chamou esse de M. Do A até o Hzão a gente chamou de Hzinho. E do A até o B a gente chamou de C. No triângulo 3, do A até o H a gente chamou de Hzinho. Do H até o C a gente chamou de N. E do A até o C a gente chamou de B. Agora vamos aqui, comparando a figura 1 e 2. Eu tenho o quê? Eu tenho que a hipotenusa do maior é Azinho e a hipotenusa do menor é Czinho. Eu tenho que o cateto de baixo do triângulo maior é C e que o cateto de baixo da figura 2 é M. Então eu tenho que a hipotenusa do maior está para a hipotenusa do menor, hipotenusa do 1, que é A, está para a hipotenusa do 2, que é C, assim como o cateto de baixo do maior, que é C, está para o cateto de baixo do menor, que é M. Se eu tenho essa igualdade aqui, a gente sabe que resolve multiplicando cruzado, né? Então, o que isso vai gerar para a gente? Eu tenho C vezes C dá C quadrado igual a A vezes M. Então, chegamos aqui numa relaçãozinha em que eu tenho o C ao quadrado, igualzinho lá do nosso teorema de Pitágoras. Agora, se a gente comparar as figuras 1 e 3, será que elas também são semelhantes? Olha só, o que a gente tem? Entre a figura A e a figura C, eu tenho um ângulo reto em A, um ângulo reto em H. Beleza. Na figura 1, eu tenho um ângulo formado lá no vértice C. Vou tentar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui esse ângulozinho verde formado no vértice C. E no triângulo 3, eu também tenho esse ângulo C aqui, ó, no vértice C. Então, as figuras 1 e 3 também são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Elas possuem dois ângulos em comum, com a mesma medida. Então, eles são semelhantes. Então, a gente vai aplicar a mesma coisa que a gente fez na figura 1 e 2. Qual a letra que está repetindo nas figuras 1 e 3? Nas figuras 1 e 3 eu tenho o B repetindo. Então vamos tentar enfatizar esse cara. Bom, na grandona eu tenho o B nesse cateto que está em pé. E na figura pequena eu tenho o B na hipotenusa. Então a gente vai relacionar isso, hipotenusa e o cateto que está em pé. Então eu tenho que a hipotenusa do maior é A hipotenusa do menor é B. O cateto em pé do triângulo maior é B. O cateto em pé do triângulo menor é... Opa! Mas aqui a figura deles eu tenho que colocar na mesma posição, né? Então esse C está lá em cima, né? Então, na verdade, quem vai estar para ele vai ser o lado N. Então, ele está para N. Ó, o ângulo C está lá em cima, o ângulo C está aqui embaixo. Ó. Então, lá em cima, o cateto B ele vai do ângulo de verdinho até o ângulo reto. Então, no outro, a gente vai pegar ele do ângulo verdinho até o ângulo reto. Então, por isso que é N. O que isso diz para a gente? Mais uma vez, multiplicando cruzado, B vezes B, B ao quadrado. Vai ser igual a
vezes n. Então eu tenho aqui minha segunda formulazinha da comparação das figuras 1 e 3. Agora, vamos comparar as figuras 2 e 3. Vou colocar mais para o canto aqui. 2 e 3. Vamos comparar as figuras 2 e 3. O que elas têm de comum? Elas têm um ângulo reto formado em H, que é comum a eles. E o que mais que elas têm em comum? A altura é a mesma, as duas. E as duas têm um ângulozinho formado lá em A. Bom, os dois estão dentro. Então essas duas figurinhas aqui, eu vou fazer uma relação de semelhança também entre elas. Quem é que está repetindo nelas? É a letrinha H. Ó, esse lado é comum. O ângulo de 90 aqui é comum. Certo? Vamos aplicar a relação neles. Então eu tenho que... falta só lembrar que a posição deles não está igualzinha, né? Então, vamos ver quem é que está na posição de quem aqui. Eu tenho que esse H, que é a minha altura, nesse daqui, ela está para esse meu Mzão aqui, ó. Ó o pontilhado. O pontilhado está aqui embaixo. O pontilhado aqui está em pé. Então vamos comparar esses caras. Então eu tenho que o Hzinho da figura 2 está para o N da figura 3, assim como o M da figura 2 está para o H da figura 3. Multiplica cruzado esses camaradas. Então a gente tem que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, tem mais uma formulazinha. A outra que é a mais simples, ó. Esse lado todo aqui, que é a hipotenusa, a gente chamou ele de A. E esse lado A foi dividido em duas partes, M e N. Então a gente pode dizer simplesmente que A é igual a M mais N. Tenho mais essa daqui. E o teorema de Pitágoras que a gente já falou lá atrás. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Dá para aplicar a semelhança aqui e tirar outras fórmulas também, desde que os lados estejam todos na mesma posição, certo? Essa é uma forma de ver usando semelhança. Separa os três triângulos para relacionar as formas. Agora vamos ver essas mesmas formulazinhas em uma outra, por um outro olhar. Olha só, três solzinhos aqui bonitinho. Vamos numerar esses solzinhos aqui. Então esse é o sol 1, esse é o sol 2, esse é o sol 3. Tem o mesmo triângulo aqui que a gente tinha lá atrás, ó, um triângulo ACB. Esse ponto aqui, ó, já vou deixar o H da hipotenusa que está aqui. Então a gente já sabe que nesse triângulo retângulo, o lado maior é a hipotenusa, os outros dois lados são catetos. A gente chamou esse pontilhado aqui, que vai de A até H de altura. E aqui a gente está chamando de projeção. Projeção por quê? Já já você vai entender. Vou colocar as letrinhas aqui. Aqui a gente chamou de M, aqui de N, B, C, isso daqui tudo de A. Vamos pensar na seguinte situação. O solzinho 1 está iluminando. Você vai pensar que esse triângulo aqui é como se fosse uma casinha. Então, esse cateto aqui, ó, que vai de A até B, vamos imaginar que ele seja um telhado. Então, o sol está batendo aqui nesse sentido, ó. Se o sol está batendo aqui nesse sentido, eu vou ter a sombra desse telhado que vai de A até B, a sombra dele vai ser tudo isso daqui, ó, que vai de B até C. A sombra dele vai ser tudo isso. Agora, imagina nesse mesmo telhado o sol 2. Esse solzinho 2 iluminando aqui, só esse telhado que vai de A até B, a sombra vai ser justamente, o limite dela vai ser justamente nesse pontilhado aqui, certo? Então a sombra vai ser só esse pedacinho M.
A gente sabe que esse C no Teorema de Pitágoras ele está ao quadrado, né? A gente vai colocar assim, ó, C ao quadrado é igual. Quem são as duas sombras dele? Quando o Sol está em 1, quando o Sol está em 2. Não precisa falar de 3, porque de 3 a sombra vai estar para o outro lado, né? Então não interessa para a gente. Só interessa a sombra quando o Solzinho 1 e o Solzinho 2 estão brilhando. Então a sombra do telhado, vamos chamar esse telhado aqui, eu vou colocar aqui, ó, T1, telhado 1, ele ao quadrado vai ser igual a, que é a sombra quando o Solzinho 1, e M quando é a sombra do Solzinho 2. Então tem aquela mesma formulazinha de lá. Agora vamos imaginar o telhado 2, esse cateto B. Quando o Solzinho 3 está iluminando, a sombra dele vai ser todo o A também, de novo. Quando o Solzinho 2 está iluminando, a sombra dele vai ser N, vai ser esse tamanhozinho aqui, ó, de H até C. Então a gente tem que B ao quadrado é igual a A vezes N. Então a gente vai olhar o Solzinho e vai ver o que é sombra. O cateto ao quadrado, que a gente já sabe que ele é ao quadrado lá do Teorema de Pitágoras. Então, ele ao quadrado vai ser igual à multiplicação das duas sombras dele. Agora, a gente tem esse cara aqui que era a altura, a gente chamou de H. Se o Sol está na posição 2 e o H é essa parede que vai de Azão até Hzão, se o Sol está em cima dele, não está sombra, né? Então, para esses AH aqui, ó, o meu segmento Hzinho ao quadrado, quem vai ser sombra? Quem vai fazer sombra dele? Vai fazer sombra quando o Sol estiver em 1 e quando o Sol estiver em 3. Quando o Sol está em 1, ele faz a sombra para o lado de cá, né? Ele faz a sombra M. Quando o Sol está na posição 3, ele faz a sombra para o lado de cá, para a esquerda. Então, opa, calma aí que eu escrevi errado. Volta, 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 volta. Quando o Solzinho está na posição 1, está batendo nesse muro H. Ele vai fazer a sombra N. Quando o Sol está na posição 3, ele vai bater no muro, vai fazer uma sombra M. M de Maria. Ficou feio. Ele vai fazer essa sombra M. Então, H ao quadrado é igual a N vezes M. Então, é só você pensar no Solzinho, ó. Solzinho no teto 1 vai formar a sombra A e a sombra M. Então, C ao quadrado é A vezes M. Solzinho na posição 2 vai formar sombra em quem? Se estiver falando da altura, ele não faz sombra. Ele só faz sombra para o telhado 1 e para o telhado 2. Então, se eu estiver olhando o telhado B aqui, ó, eu chamei de telhado 2. Quando está batendo nele, qual é a sombra que faz? Faz a sombra A. Quando está no Solzinho 2, faz a sombra N. Então, B ao quadrado é A vezes N. Quando eu estiver olhando essa parede, que vai de A até H, a gente chamou de altura, só vai fazer sombra quando tiver o Solzinho em 1 e o Solzinho em 3. Solzinho em 1 faz sombra N. Solzinho em 3 faz sombra N. Então, H ao quadrado é N vezes N. E aí a gente tem o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E a gente tem que A é igual a M mais N. São as formulazinhas que a gente viu em sala, são as formulazinhas que a gente vai precisar usar em algumas questões, ok?